Se uma árvore cai e não tem ninguém para escutar, ela faz barulho ou não? Calma, antes de você achar que a resposta é óbvia e começar a responder correndo aí, vamos escutar um bocadinho. Essa pergunta parece simples, mas quando você para pensar direito, você vê que ela é um pouquinho mais complicada, como quase sempre é em qualquer tema que você procure saber. Porque, antes de mais nada, você precisa parar para pensar o que é barulho. Barulho, se eu escuto um som e o meu cachorro não escuta, isso é um barulho? Se eu não escuto nada, se todas as pessoas que estão no ambiente concordam que não tem nenhum barulho acontecendo, mas os animais em volta estão todos pulando em volta porque eles estão ouvindo o barulho, isso é um barulho ou isso é silêncio? Bom, antes de mais nada a gente precisa pensar no que é o som. E o som, do ponto de vista da física, é uma agitação de moléculas se propagando de uma para outra. Para exemplificar isso, eu tenho aqui uma corda, que é para nós pensar o seguinte: normalmente quando nós falamos de onda, tem aquele discurso decorado de a onda é energia se propagando em um meio mecânico, etc, etc, etc. E eu não sou a favor de respostas prontas, fórmulas gravadas e coisas assim na física. Eu acho que é importante a gente entender o seguinte: quando eu falo que isso aqui é uma onda, que, na verdade uma onda não, né, que tem onda se propagando aqui, não tem um objeto chamado onda que está atravessando essa corda. O que tem aqui é, eu estou agitando isso aqui, essa pontinha aqui desse objeto está fazendo isso aqui se agitar, fazer assim. Aí essa partezinha, molécula, nível molecular aqui, vai fazendo com que a próxima também faça esse movimento, porque eles têm uma ligação física aqui. No caso, eles são ligados em nível atômico por eletromagnetismo e enfim. Mas o ponto é esse: quando eu falo, por exemplo, que eu tenho uma onda se propagando aqui, eu não estou dizendo que tem um ente que você está vendo. Eu estou dizendo que tem um tipo de movimento, um tipo de energia que foi aplicado, que está acontecendo com cada pedacinho desse meio e está passando um pouco para o próximo, até que no final ela morre, essa onda, né? Se eu fizer assim uma vez, uma hora a corda para de balançar. Por quê? Porque a onda vai perdendo energia conforme vai se propagando. Isso aqui é uma onda. Quando nós falamos de som, quando nós falamos de barulho, nós estamos falando de um tipo de onda que é semelhante a isso aqui, só que não é passando numa corda que você vê bidimensionalmente. Ele atravessa através de pressão no ar. Porque o som é o que a gente chama de uma onda tridimensional. Ou seja, quando eu falo aqui, eu estou fazendo uma perturbação aqui, mudando a pressão, fazendo mudanças rápidas de pressão no ar aqui, que está passando pelo meu enfim, todo o organismo de voz aqui, que eu estou olhando para cá porque tem uma fonoaudióloga aqui. Então, minhas cordas vocais, enfim, todo o meu instrumento aqui para provocar alterações no ar está fazendo isso e emitindo isso aqui nessa caixa acústica que eu tenho aqui dentro de mim, né? E aí, essa pressão, essa mudança de pressão vai sendo espalhada em 3 dimensões, até o momento em que essa pressão acaba, essa onda morre. Então, isso é o que nós chamamos de som do ponto de vista da física. Som, não barulho. Quando nós ouvimos um som, quando você escuta um som, quando eu escuto um som, o que está acontecendo é, em algum outro lugar, está acontecendo um tipo desse de perturbação. No caso aqui é no fluido que nós chamamos de ar, né, que é uma mistura de oxigênio com nitrogênio e outros gases aí. Mas também você pode estar dentro da água e ouvir o som, porque é exatamente isso. É alguma coisa provocando uma perturbação, e essa perturbação vai chegando perto de você, com intensidade caindo. Quando chega aqui nessa caixa acústica, que é a sua orelha externa, ouvido externo, orelha externa, ouvido essa caixa acústica que vai captar essa energia, ele vai chegar aqui e vai perturbar os ciclos que você tem aqui dentro, enfim. E aí vai acontecer todo um processo que ele vai viajar aqui dentro por uma série de mecanismos que eu não vou me aventurar aqui. Aí o nosso cérebro vai interpretar uma informação de algum jeito. Assim como o nosso cérebro interpreta visão a partir de fótons, também ele vai interpretar som a partir dessas perturbações. Então, quando você ouve um som, o que está acontecendo é parte do seu ouvido aqui recebendo, também mexendo junto com essa energia e seu cérebro interpretando. Então, se escutar é basicamente os ciclos e outras coisas aqui que tem uma série de organismos. Não é, na verdade, apenas uma coisa física que acontece, mas se escutar está ligado diretamente a um órgão que você tem no seu corpo, a você e o seu cérebro interpretando. O que nós podemos então chamar de silêncio? Que é o título desse vídeo, espero eu que eu tenha colocado o título desse vídeo. Dá para escutar o silêncio.
Antes de responder isso, eu quero chamar vocês que assistem aqui no canal a financiar o próximo filme aqui do canal no link www.catarse.me/viajar no tempo. Essa campanha vai estar aberta até o final do mês, não deixe de conferir. O que é o silêncio? Se o som é essa perturbação, nós podemos dizer que o silêncio, ele é uma não perturbação das coisas. Então, se eu tiver, por exemplo, num ambiente onde nada nesse ar aqui está perturbado, eu vou conseguir escutar o silêncio? Não, porque dentro de mim eu tenho coisas que também fazem som, que também vão causar ruídos que eu vou, se eu não estiver percebendo outros ruídos ao meu redor, eu vou começar a ouvir meu coração batendo, eu vou começar a ouvir meus intestinos, eu vou começar, em alguns casos você pode escutar seu sangue correndo, enfim, tudo depende do seu organismo e do ambiente em que você está. Então, você não vai escutar silêncio se você definir silêncio só como uma ausência de perturbação nesse fluido ao seu redor, que é o ar, porque o seu próprio corpo vai provocar ruídos. Então, se a gente pensar em o som como uma ausência desses fluidos, tipo, a gente não tem ar, nós estamos lá no espaço, porque você já deve ter ouvido falar, como sempre, que no espaço não tem som, não faz barulho. Será que lá a gente consegue escutar o silêncio? Bom, o que acontece no espaço é que lá nós não temos a atmosfera que nós temos aqui na Terra, com toda essa densidade, com essa quantidade de gases. Então os seus tímpanos estouram, porque o seu organismo todo, não é à toa que se você for para muito fundo no mar, você pode ficar surdo, porque a pressão é muito forte para os seus ouvidos. Eles não evoluíram debaixo da água, eles evoluíram nessa atmosfera, e é nessa atmosfera que seu organismo tem a capacidade de ressoar com esses sons que você vai ouvir em volta. Então quando você vai no vácuo do espaço, onde não tem nenhum meio para ser provocado, o que vai acontecer é que vai começar a sair sangue pelas suas orelhas e todo o ar que está dentro de você vai sair, então você não vai escutar silêncio. Então também não dá para definir silêncio como isso, para a gente falar que dá para ouvir o silêncio. Então o silêncio pode ser, talvez você pense, a não percepção de barulhos. Se eu estou aqui, independente do que tem em volta de barulhos, eu não estou ouvindo nada. Eu, pessoalmente, consegui isolar, por exemplo, aquelas meditações que o pessoal fala, não, pá, agora você não está mais no mundo, você consegue esquecer que tudo existe. Se você chama isso de silêncio, a gente está de cara dizendo que ambientação é silêncio. Porque na verdade não é que eu não está chegando barulhos aqui e eu estou escutando. É simplesmente que eu estou ficando acostumado aos sons que estão à minha volta e meu cérebro está fazendo um filtro. Tipo, isso aqui eu vou ignorar, isso aqui eu vou escutar. E é uma coisa que acontece mesmo dependendo do barulho aí. Em muitos casos você pode simplesmente se ambientar ao fato, então, por exemplo, de dia, se você já deve ter reparado, você que assiste algum Netflix ou TV ou qualquer coisa assim, ouve música, que quando está de madrugada você pode deixar bem baixinho o volume que você escuta e quando está de dia você tem que aumentar. Sendo que aparentemente quando você para escutar você está achando que está tudo em silêncio. Na verdade você só se ambientou, porque realmente tem mais barulhos com toda a cidade em volta, isso tudo está fazendo mais barulho. Então, ambientação seria o nome mais certo para isso. Não quer dizer que você está escutando o silêncio. Quando você para pensar então, considerando tudo isso do ponto de vista da física, você vê que silêncio é um conceito um pouco fugaz. Silêncio não tem uma definição clara de não perturbação ou de ambientação. Basta você pensar que, por exemplo, músicas provocam ânimos diferentes em pessoas diferentes. Uma música que pra mim vai dar uma excelente lembrança, para outra pessoa considerar chorar para estar lembrando do pior momento da vida dela. E o silêncio, de certa forma, ele também tem esse efeito subjetivo nas pessoas. Cada pessoa vai sentir de um jeito o silêncio, assim como vai entender o silêncio como uma coisa diferente. Então, dito isso, a gente pode imaginar que talvez silêncio seja uma coisa subjetiva mesmo. E pensando nisso, pensando em o que é barulho, o que é som e o que é o silêncio e tudo isso que a gente discutiu aqui, eu volto para aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Se uma árvore cai numa floresta e não tem ninguém em volta para escutar, para presenciar aquele fenômeno, ela faz barulho? A resposta é, eu não vou dar a resposta porque essa é uma pergunta que ressoa em mentes muito mais inteligentes que a minha há séculos aí em pensadores e não sou eu que vai vir aqui bater o martelo no meu canal no YouTube. Antes de terminar esse vídeo, eu queria lembrar a todos vocês que o Padrim está aí para você apoiar o canal se você quiser, apoiar mensalmente, com o valor que você quiser, você vai ajudar muito a continuar produzindo esse conteúdo aqui. E também nós temos a campanha aí que já está acontecendo, e vai ficar até o final desse mês agora, para o filme aqui do canal, o próximo filme, que é sobre viagem no tempo. Então, padrim.com.br/matofalante e
catarse.me/viajar no tempo. Antes de encerrar totalmente, eu quero ter certeza que eu não esqueci nada. Aqui tem aquelas coisas que eu anotei, apoia, uma das formas, curte, se inscreve, compartilha, etc. Insira aqui aquilo que seus youtubers favoritos falam, que faz vocês curtirem e compartilharem, que eu não sei o que é, porque enfim, eu acho que não está funcionando, então vocês fazem o que quiserem. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.